Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar 2 recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp. E vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Líderes Digitais. Para quem já acompanha a gente aí, já me conhece, eu sou a Priscila Viana. Eu sou a Juliana Couto. E hoje a gente está com um convidado, como sempre a gente fala, especial, porque a gente só traz gente especial aqui, né, Ju? Exatamente, a curadoria aqui é muito boa. É isso, para a gente falar um pouco mais também sobre liderança, como sempre, sobre mercado de digital, né? E o nosso convidado, quem é, Ju, hoje? Pedro Boldrini, Head de E-Commerce da Sportbras. Seja bem-vindo. Boa noite para quem está assistindo. Isso aí. Prazer imenso em participar de mais um, né, da Start Econ. E vamos lá, vamos bater um papo. Vamos conversar sobre coisas relevantes para todos os nossos líderes e, enfim, ouvintes, né? Trazer um pouquinho de conteúdo, né? É isso aí. Isso. Obrigada aí. Um prazerzaço ter você aqui. Obrigada Imagina. por aceitar o convite. Imagina. E vamos começar como a gente sempre começa. A gente quer saber um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Como que você chegou aí numa cadeira de liderança? Como que você caiu aí no mercado de digital? Porque a gente viu que inicialmente você não começou como e-commerce. Sim. E a gente fala que também que todo mundo que tem carreira longa em e-commerce geralmente não começou em e-commerce, né? Porque Não tem, é difícil, não é mesmo? Ninguém muito, começa né? e-commerce. As pessoas vão, Eu por acho que algum motivo, uma se geração aproximam. agora, né? Que A começa, geração de né? agora, sim, com certeza. Porque antes era muito experimental o e-commerce, assim, né? Quem Você tem veio do mais marketing? tempo, né? De... Não. Conta pra gente, então. Vim do marketing, mas de início, assim, então... Não, bom, né? Prazer, meu nome é Pedro Boldrini, vocês já me apresentaram, né? Eu sou Head de E-Commerce lá no Grupo Sportbras, né? Um grupo atacadista, atacadista não, varejista, né, em geral, com mais de 40 anos de história, né? Na venda Lá de vende segmentos. B2B, B2C? Vende, D2C, o foco é mais B2C. B2B. B2C, desculpa. O foco é mais B2C. A gente faz alguns tipos de venda B2B, mas é bem pontual. Não né? fabrica, né? Não, é só revendedor mesmo. Tá. Então, agora falando um pouquinho sobre a minha história, eu queria ser médico, né? Então, Olha! bem, assim, nada a ver com e-commerce, nada a ver com vendas. Né? Tem médico na família? Não, pior que não. Não sei por quê, mas desde pequeno eu sempre quis ser médico. Eu tinha a cabeça muito fechada e focada para estudar nisso, né? E aí fiz um ano de cursinho, prestei os vestibulares, tive bons resultados, mas não para medicina, né? E aí no meu segundo ano de cursinho, enfim, coisas que acontecem, né? Meu pai ficou desempregado, falou, filho, não dá para eu conseguir manter um segundo ano de cursinho. E aí começou tudo com meu irmão, que trabalhava numa agência que fazia trabalhos, né? Tinha um departamento terceirizado ali do grupo Walmart. E aí me puxou e falou, vem cá, vem aqui ser assistente de coordenação, primeiro emprego. Brinco com meu irmão que meu primeiro dia lá, com 18 anos, ele chegou e falou assim, ó, liga pra Priscila, pior que era Priscila também, liga pra Priscila e pede tal coisa. Aí eu tipo, tá, como é que eu ligo? O que eu falo? Você não sabia nem conversar no telefone naquela época. E aí de lá pra cá vim me desenvolvendo, né? Comecei inicialmente sendo assistente de coordenação, fazendo a parte de gestão de folheteria, né, com geral, mídia offline, mídia online também. E aí
de lá pra cá vim crescendo e aí desde o começo com essa questão de liderar, né? Que é um pouco, não vou falar que no começo eu já comecei liderando, mas era um pouco delicado você chegar com 18 anos e já passar trabalho ou coordenar de certo modo alguém que tem muito mais experiência que você, né? Então, pessoas com 40, 45, 50 anos e eu com o meu jeitinho, ó, faz aí, vamos lá, não sei o quê, Delegando ali as delegando tarefas, algumas né? tarefas, né? Construindo e criando respeito dentro da equipe. Aí trabalhei durante praticamente 4 anos, né, nessa função. Comecei a fazer também diagramação nos tempos vagos, né? O pessoal entrava meio-dia no turno, eu entrava 9 da manhã porque eu tinha que ir para a faculdade, então fazia um horário mais comercial. O job ficava lá na mesa 3, 4 horas parado e eu, putz, se der algum pepino eu não vou conseguir sair para a faculdade. Sentei minha bunda na cadeira, comecei a aprender os programas Illustrator, Photoshop, InDesign, comecei a legal. diagramar, né? Enfim, de lá para cá também coloquei meu pezinho na parte de criação, né? Foi meio autodidata aí, né? Aham. Aí terminei minha faculdade, saí da agência que eu trabalhava, fui trabalhar numa empresa de inteligência estratégica de marketing, que aí fazia parte de outsourcings, né? Então, chegava a Ju com a empresa dela, ou a Priscila, e falava, ó, vamos lá, eu preciso de um departamento porque não estou tracionando, eu preciso vender. Aí fazia todo um diagnóstico, um planejamento, né, um plano de ação, e aí tinha um departamento que era plugado naquele momento para tracionar todas as iniciativas que eram desenhadas. Era como se fosse uma consultoria que analisava ali e dava um diagnóstico ou não? Tinha ou um era serviço parecido pontual, com tinha- serviço de agência hoje, assim. Tinha um serviço pontual de consultoria, você poderia contratar ali só para fazer um trabalho de diagnóstico, aí tinha um departamento de inteligência dentro da empresa que fazia todo o estudo de caso. Se necessário, passava até 1 mês, 2 meses dentro da empresa conversando com cada um dos colaboradores para entender quais são mais as dores. consultivo mesmo. E aí depois se desenhava um enorme plano de ação e uma enorme apresentação que, por exemplo, apresentações de diagnóstico duravam 3 horas e meia. Caramba. Né? Às vezes, talvez era até proposital para gerar aquela sensação de o cliente de caramba, Precisamos eles estão mesmo, ou eles estão me entregando muita coisa mesmo, né? E aí eu entrava na parte de colocar, né, tudo tirar do papel e colocar na prática, Executar, né? Isso, aí eu atendi clientes lá de EdTech, de Clientes grandes? investimento anjo, tinha de tudo um pouco, assim. Tinham clientes grandes, né, lá, mas... Tinha o Walmart, né, que você falou, foi lá? O Walmart foi na primeira empresa. antes, Foi na é. primeira? companhia. Que agora virou Grupo Big e já tá Ficou a confusão, né? tá uma bagunça já, né? Daí você teve contato lá, né? E lá era uma visão de marketing de forma geral mesmo, offline e online, Exato, exato. né? Uhum. Tive meu primeiro contato com e-commerce lá, mas de forma extremamente superficial. A gente cuidava de um e-commerce que fazia venda de móveis em geral, né? Como se fosse... Vou falar aqui, como se fosse... Deixa eu pensar aqui. Como se fosse uma madeira, Madeira, Uhum. né? Como se Aham. fosse madeira, mas aí eu fazia criação de banner, substituía banner, fazia alguma manutenção nesse sentido, Uhum. né? Conheci a Laura que trabalha hoje, também faz parte da comunidade, né? Que trabalha na Algo Boss. Aí na época ela era, putz, essa aqui é a fera do e-commerce lá dentro da empresa, eu zero contato com o e-commerce ainda e depois a gente foi se aprofundando mais, né? Aí eu saí de lá com uma convocação praticamente, né? Eu brinco que quando a gente tinha, enfim, eu falo a gente porque quem cuida hoje do e-commerce nós somos amigos de longa data, né? Então tem o Nazi, que é meu amigo pessoal há mais de 15 anos. E aí, quando a gente tinha 18 anos, sem experiência em nada, todo mundo cheirando a leite, sem faculdade, nem nada, o pai dele quis estruturar esse e-commerce lá um tempo atrás. Só que aí, obviamente, sentiu insegurança num grupo de 4 jovens de 18 anos para tentar colocar um site no ar do grupo. Acabou recuando. Anos depois, tô voltando de uma reunião, meu amigo me liga. Onde você tá? Eu falei, tô voltando de uma reunião aqui, tô na Pacaembu, não sei o quê. Aí ele falou, vem cá, vamos conversar sobre trabalho. Eu falei, sobre trabalho? Aí fui lá, cheguei na casa dele, aí ele falou assim, seguinte, a gente tá tirando o e-commerce do ar agora. Tirando do ar não, a gente tá começando a colocar ele no ar vamos agora. Tirar do papel. Tirar do papel, eu preciso de um braço direito. E aí começou toda a minha trajetória dentro E do era um e-commerce. e-commerce de quê?
É o mesmo e-commerce da Sportbras. Ah, sim. É o mesmo da Sportbras. Só que na época eu tinha zero conhecimento sobre e-commerce, né? A gente ficou ali 6 meses fazendo o trabalho inicial de estruturar RP, de estruturar... Você junto com ele. Eu junto com ele. Ele tinha alguma experiência nisso? Não, Também não. Formado em administração, a gente foi com a cara e com a quebrando coragem. a cabeça mesmo e fazendo o negócio acontecer. Mas uma Exatamente. pessoa com uma visão de administração, a outra do marketing, se juntaram. Acho que foi muito mais, não necessariamente por domínio do segmento, mas por confiar, né? Pô, tem experiência, já tem mais maturidade, é autodidata, eu sempre fui muito estudioso, então tudo que eu pego, eu estudo, eu tiro do papel, eu testo, valido, deu errado, descarto, vamos lá de novo. E a gente vai dia após dia tentando ser um melhor profissional, né? E construir cases, né? Dentro da nossa carreira. É engraçado que a gente vê muitos líderes que foram meio autodidatas também, que tiveram que aprender sozinhos, né, Ju? A gente vê muita história aqui do pessoal que aprendeu sozinho. E eu falo que no digital a gente está sempre aprendendo, né? Eu falo que é que nem médico. Antes eu tinha a visão que médico sempre tinha que estar estudando. Quem trabalha com digital tem que estar sempre estudando. Porque muda tudo, desde da parte, sei lá, de marketing digital, mas também de operação. Às vezes, né, surgem soluções novas, as coisas mudam muito. Então, o pessoal tem que estar muito atualizado, né? Tem muita Com ferramenta. certeza. E eu acho que a vantagem é que hoje em dia a gente tem um monte de canal para aprender, né? Sim. Desde próprio podcast até Total. plataformas tem acessos online. fáceis, Existe muito né? acesso, né? Muito naquela acesso, eu consumo muitos bastante eventos coisas, agora que estão mais Uhum. robustos também, de É conteúdo, né? Uhum. E eu falo que tudo que a gente estuda um pouquinho, sei lá, você pegar algum tema para você estudar um mês, todo dia um pouquinho, você já vai ser melhor que a média Com certeza. sobre É verdade. aquele assunto, não é? Com certeza. Então, às vezes é certeza. porque muita gente não tem disciplina para focar em algum tema, assim, né? Mas com o que você vê na internet aí, de forma geral, assim. Que seja inteligência artificial Isso. mesmo. Se você Se der uma você ficar estudadinha e começar a estudando- usar ali, você já se Sim, destaca. você já se destaca. Já tá outlier ali no assunto. E são quantas lojas físicas? São 4 lojas físicas, a Aham. maior delas tem mais de 3.500 metros quadrados, é bem grande assim. Ah, legal. Ficam todas na região do Brás, né? Então, se tratando de Brás, uma lojinha pequenininha do lado da outra, camelô na porta, não sei o quê. É difícil ver uma loja muito grande, exceção, por exemplo, uma Brascol, ou um shopping Megapolo, que aí são... É shopping, né? A gente tá falando de shopping. Né? Mas é uma baita loja, baita muito loja. grande, com muita variedade, né? Agora me veio aqui na cabeça, eu já sei qual é essa loja. É Eu bem, já trabalhei por ali. é bem agitado Já lá veio, bem também. grande, Agora, hoje, por exemplo, deve estar um formigueiro Bombando, lá. né? Com certeza. Bem puxado. Ô Pedro, e você falou sobre liderança lá no começo, né? Que você foi meio que forçada a liderar, Aham. né? Nem que fosse, assim, para liderar um projeto, né? Não pessoas diretamente com você, assim, Sim. da gestão de liderança de forma geral, mas liderando, assim, orientando, direcionando, cobrando. O que você acha que é diferente do Pedro lá no começo e o Pedro agora, assim, como líder, assim? O que você olha, assim, e fala, nossa, errei em tal ponto, Assim. ou tive tal insight que, pô, eu uso até hoje. Aham. Como que é isso? Eu acho que eu posso destacar 2 coisas. Primeiro, uma coisa negativa, que obviamente a inexperiência e a Lógico. imaturidade te traz. Todos nós, Você não tem jogo de mas cintura. lá você não achava que era assim, né? Porque eu falo, quando a gente é novo, a gente acha que a gente... Não, eu Você sempre, não acha tão inexperiente assim, eu não? sempre fui mais pé no chão, É. assim, de ter muito pensamento de aprender com quem realmente já tá ali, do que chegar mais ativo querendo mudar tudo. Não, calma, tô começando hoje, vamos aprender bom. com a galera, né? Uhum. Então, o primeiro ponto é, naquela época você tem um total de 0 jogo de cintura, né? Você não consegue manejar bem, você não tem o feeling de como que a pessoa tá no dia, se você pode pressionar um pouco mais, ou se você tem que tirar um pouquinho isso. o pé, né? Às vezes, se você pressiona no momento errado, a pessoa fica brava, pode levar o pessoal, estressa o relacionamento. E aí você pode passar os próximos 4 dias na semana de forma mais estressada, assim, mais ríspida, né? Não você gestor, mas o colaborador mais na defensiva. Sim, né? porque é gente, né? Aham. Gente tem sentimentos, Sim, gente tem sim. todo um contexto pessoal. Tem. E uma coisa que aí você tem que tomar muito cuidado também, né? E talvez seja algum erro que eu tenha hoje, né? Fazendo uma autoavaliação. Eu sempre fui moldado por trabalhar com meu irmão.
E meu irmão ser muito parceiro da galera. Então, quando eu tô falando de agência, eu tô falando do pessoal de folheteria trabalhar até 3, 4, 5 da manhã, virar à noite, feriado, Natal de 24 até 5 da tarde, a gente lá correndo para entregar material para gráfica imprimir e redistribuir para o Brasil inteiro. Então, essa parte de criar laços e, assim, pô, se a Priscila tá aqui, ela é a gerente da operação, por exemplo, e eu e você, Ju, a gente tá ali fazendo folheteria. A gente pode dar nosso horário, a gente simplesmente ir embora e a Priscila ficar, sei lá, eu tinha que sair 6 da tarde, ela pode ficar tranquilamente até 10h30, 11 da noite fazendo tudo sozinha, porque ela fala assim, é minha responsabilidade, eu vou assumir e vou pra cima, né? Ou, simplesmente, você ganhar o time e falar assim, vamos ficar 2 horinhas, eu e você, ao invés de ela sair 10h30, a gente sai 7h30? A gente sai 8 horas da noite. Então, eu sempre fui moldado com esse pensamento de ser mais parceiro, né? Porque naquele ambiente do primeiro emprego, não que os outros não fossem, né? Mas naquele ambiente do primeiro emprego, ele foi muito mais de família, né? A galera muito fechada, a galera muito entrosada. Claro, tinha o Zezinho com o fulano que não se bicavam, mas a galera se respeitava ali, tá tudo certo, né? No final das contas, estava todo mundo remando na mesma direção, né? Isso é uma coisa importante, a gente está sempre alinhado com as nossas equipes de... Não adianta um tá indo para a esquerda, o outro indo para a direita e você indo reto ou o outro indo para trás, o barco não vai remar na melhor velocidade, na melhor direção, né? Então, se eu fosse pontuar o que mudou do Pedro quando ele tinha lá 18 anos e o Pedro hoje 10, 11 anos, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais experiente, muito longe ainda de ser especialista ou algo do tipo, né? A gente tá sempre evoluindo, isso Com é certeza, bom, né? com certeza. É muito legal. Que legal. Eu acho que essa questão de relacionamento é muito importante, porque tem muita gente que ainda vê liderança como imposição, como poder, né? E às vezes, muitas vezes, assim, a questão de relacionamento e comunicação assertiva, né? Que às vezes o líder ele não sabe passar o que ele gostaria ou fazer com realmente aquele time se engaje. Ele fala, mas é porque o time não se engaja, porque o time não é comprometido. Mas como que você é comunicado? Qual que é a postura dele? O que eu falo que a gente não motiva ninguém, né? A gente dá cenourinhas para as pessoas se motivarem. Então, ele conhece o time dele, ele sabe o que faz aquela pessoa brilhar os olhos. Talvez a pessoa né? é exemplo. Ela é um exemplo lá dentro. Sim. Eu achei, sabe o que eu achei super legal? Até salvei aqui, não sei se você lembra de cabeça. Um negocinho que você postou essa semana, Pri, da liderança. Sim. Você se lembra? Lembro. Eu achei muito legal isso. A gente podia falar, né? Que pra você ser líder, primeiro você tem que... Como que é? Você primeiro... Primeiro tinha que ser... deixa eu até ver aqui. Eu salvei aqui, fala eu vou até muito olhar, também porque da eu gente, achei muito legal. da gente ser um bom liderado, né? Peraí. A gente já quer procurar. Aqui, ó. Primeiro você tem que liderar a si próprio, depois você tem que ser um bom liderado, depois se tornar referência para então liderar. Isso. É exatamente isso. Porque tem gente que nem consegue liderar a si próprio, né, gente? Quer liderar os outros, mas não é organizado, não tem controle emocional, várias questões, né? Liderança não... Você não consegue mentir que você lidera. Você não consegue mentir que você é um exemplo. Ou tipo você se torna referência ou não. Né? Eu não vou falar em médio e longo prazo, a curto prazo mesmo, dentro de uma empresa, se você não é líder de fato, se você não atua, se você não executa, se você não coordena a equipe e tudo mais, a curto prazo a galera já vai entender quem é realmente aquela pessoa e o que ela faz e o que ela não faz. E é aquilo, né, que falam, que as pessoas trabalham pro líder, né, não pra empresa, então... É muito importante total. isso. E é muito diferente. Esses dias eu estava até conversando com uma pessoa sobre líder bonzinho e líder bom. E aí a gente falando, porque no primeiro momento, todo mundo gosta daquele líder bonzinho, amigo demais e tal, né? Mas é insustentável, porque as pessoas, elas querem uma pessoa que resolve, uma pessoa que está na frente delas, uma pessoa, né, tipo, que exige mais delas. Então, é insustentável ser o líder bonzinho. Você tem que ser um líder bom. Eu já fui liderado por ótimos profissionais, então a gente já entende o que você quer ter. Pô, eu quero sempre um cara que me puxe pra cima, que me desenvolva, que me motive, né? Você acha, né? Você acha que é importante a admiração? Você admirar essa pessoa?
Seja profissionalmente. Nos meus líderes recentes, eu os admirava. Aham. Né? Eu falava, putz, aquele cara, ele tem tal postura ou tal posicionamento em determinada circunstância que eu falo, eu quero ser aquilo. Então, né? isso pra mim é muito importante, sabia? Nos meus Muito. valores, admirar. Se eu não admiro, eu não consigo enxergar como um líder, sei lá. Sim. Às vezes até como... Não vou falar, às vezes como CPF. Você pode... como CPF Você olha também. como CPF, você fala... Exato. Cara, o cara é muito inteligente, ele é Aham. muito fera, mas como CPF ele faz algumas coisas que eu não compactuo, então Sim. não torna aquela referência, né? Você tem que chegar numa média, né? Entre Exato. CNPJ. E às Exato. vezes, e eu acho que é isso também, né? Às vezes a pessoa tem uma postura de liderança, de gestão ali do time, e também de uma gestão também para cima, ou com os pares, com as outras áreas. Aí o time admira por isso. Ou admira por questão técnica, ou admira por um controle emocional, que é importante, às vezes, em determinadas áreas, em determinadas situações, né? Eu acho que ninguém é perfeito, né? Sim. Nenhum Não, líder ninguém. vai ser perfeito. É. Mas eu acho que é importante admirar. Eu já vi super. muita gente falando assim, eu não tenho vontade de crescer, eu não tenho vontade de ser líder, De porque liderar, eu não quero estar no lugar do meu chefe. Porque talvez Porque ele não é às um bom vezes- exemplo. porque ele não é um bom exemplo. Não, e às vezes é É. muito medo, né? Insegurança. Eu já ouvi, tipo, eu não quero ter que demitir alguém, Uhum. né? Ter que... Eu já ouvi o surreal, né? Mas eu já ouvi assim, eu não quero ser responsável pelos problemas psicológicos de alguém. Nossa, mas Imagina. olha que exemplo que ela teve de líder tóxico, né? Tipo, Exatamente. Total. E a Surreal. gente acaba se espelhando mesmo, né? Nas pessoas que a gente Mas e aí? teve como líder. voltando lá, e você chegou com ele e falou, vamos colocar de pé o Esporte Brás. Aí fomos, eu já cheguei, já tinha algumas ferramentas e sistemas contratados, Aham. né? Cheguei um pouquinho no meio do caminho ali, eu falei, tá, agora eu preciso entender como é que vai funcionar isso aqui, né? Como é que é a dinâmica? Como é que é uma dinâmica de compra? Como é que é uma dinâmica de recebimento de mercadoria? Como é que é uma dinâmica de cadastro de produto? O que que envolve? Se a gente for falar em cada um, eu brinco, né? Cada pilar do e-commerce é uma pontinha de iceberg. Quando você vai mergulhando, se a gente for falar sobre cadastro, a gente pode passar 2 horas falando sobre cadastro. Total. Exato. E SEO. Se eu for falar sobre relacionamento, pós-venda, se eu for falar E vou sobre te falar um experiência de desafio- compra e e um tudo desafio mais. É complexo, né? E falando de cadastro e de multimarcas, né? É um desafio super grande, né? Porque chega lá para cadastrar, o cara da loja física já tá acostumado a cadastrar de qualquer jeito, às vezes, há anos. Porque na loja só precisa saber que o produto qual é. E aí, quando você vai para e-commerce, tem um monte de coisa que é importante pro cadastro, pro título do produto, Um simples descrição. exemplo. Exato. A gente compra de toneladas de algumas marcas, né? E aí o pessoal, quando a gente recebe a mercadoria, vem uma caixa como se fosse com um bolo de roupa. E aí a galera tem que separar e tudo mais. Para a loja física, o que que o pessoal faz? Tá bom, esse produto veio com custo A, eu vou colocar o custo B. Ou veio o custo 1, vou colocar o custo 2, enfim. E aí bota na Arara, cadastra É como isso. SKU único e vai embora. Não tem e-commerce variação, não dá. né? No e-commerce não Às dá vezes pra não fazer tem isso. variação nem de cor, né? Porque a gente fala tamanho e tal, às vezes tem, mas... Ou às vezes vem uma salada danada tudo que misturado. bota na arara ali. compra sortido, muitas Exato. vezes. E como né? que vocês Exato. fazem isso agora? Tem coisa Vocês- que tá no, é porque- no off que não tá no on? É porque isso é Tem, legal, né? tem. Assim, Tem. você pegar uma operação, implementar um e-commerce em cima de uma operação física que já existe, né? É, Então, assim, acho que muita gente tem esse desafio. existem questões de até compra direta com fornecedor que inicialmente não era feita, então a gente pegava a mercadoria das lojas, trazia para o e-commerce, né? Então, você vai lá, hoje em dia, né, às vezes a gente vai lá no estoque da loja mesmo, que é um estoque gigantesco, falar, tá, o que que tem? O responsável por calçado, o que que tem? O responsável por confec, o que que tem? Acessório, malas, bolsas, bonés, né? Ah, chegou tal roupa, chegou tal coisa de tal marca, separa um pouquinho, vamos testar no site. Então, a gente está no momento de... o e-commerce vem crescendo de forma muito tranquila, né? E a gente vem testando. Então, se eu for colocar hoje em dia, sei lá, eu não devo ter nem 15% do que eu tenho nas lojas Eu físicas. imagino, porque é muito SKU, né? Também porque é muito SKU, mas porque a gente está maturando muito bem o negócio para quando for escalar, quando a gente abrir a torneira do investimento, já ter todas as questões de CRM engatilhadas, todos os fluxos de automação, entre inúmeras outras coisas,
eu já ter maturidade, eu já entender qual que vai ser o meu sistema, qual que vai ser a minha eficiência operacional, vai ter gargalo na expedição, não vai ter gargalo, o meu estoque tá mapeado, não tá mapeado, né? Tem muitas coisas, acho que né? entender um pouco do tipo do cliente, o que ele quer comprar, porque às vezes o que acontece muito nisso é que tem tanto SKU que você perde um tempo ali, porque você tem que fotografar, né? Sim. Também tem isso, essa Sim. é uma dor do varejo aí, multimarcas. Você pode pegar até marcas grandes que vai vir foto legal, uma Nike, uma Olímpicos. Tá hoje em começando dia agora, tem. né? Antigamente, A indústria ter foto boa, antigamente né? nem tinha, Não tinha. nem Eu essas. tenho acesso da não tinha. Adidas só. Então, exato. E aí você tem que fotografar. E às vezes nem vale a pena. Você vai fotografar uma SKU, a grade tá pequena, tá toda furada. Mas o ticket né? é baixo, não vale Exato. a pena. Não é o Exato. tipo do que vem. O trabalho, né? É complicado. E hoje vocês usam o estoque da loja também ou é sempre segregado do É e-commerce? segregado, é. Ah, é? Ah, tá. Legal, hein? A ideia, obviamente, que a ideia no futuro, É é um quanto tempo vai omnichannel levar, aí. é a gente centralizar todos os estoques em um único local, enfim. Sai da loja mesmo ou é de CD? Sai, é que a gente tem uma operação do outro lado da loja física, Ah, praticamente, entendi. né? Mas fica na loja mesmo. Um CDzinho. Fica, a expedição do e-commerce. não na loja mesmo, fica do outro lado da rua, próximo à Uhum. loja, próximo a todas as lojas, no caso, né? Legal. Se a gente tem algum problema de... Ainda não entrou nesse nível de fazer retire na loja por questões sistêmicas que na loja é muito... não vou falar engessado, né? Mas o fluxo dele já tá tão funcionando, tão redondinho ali de... o cara vai no balcão, pega a etiqueta, pega a ficha, faz o pagamento, depois vai no pacote. Tem todo um fluxo que eles determinam lá, né? Porque o volume é muito grande de pessoas. Não dá para você trabalhar como uma loja de shopping, por exemplo. Tem questões que não dá para fazer um esquema de supermercado de colocar caixas na saída. Aham. Tem várias coisas que já foram estudadas lá, né? Uhum. Então hoje a gente tem os estoques de forma separada, né? Separados. E a gente vem crescendo e se estruturando aos poucos, puxando a mercadoria, validando, ó, bola vende, boné vende, o produto com tal ticket vende. Se eu colocar com um precinho um pouco maior, não vai vender, mesmo que ele seja mais barato ou igual uma Netshoes, uma Centauro, uma Dafit, Canu, Zatini, posso ficar horas falando sobre inúmeros concorrentes que a gente tem, né? Então, O preço mantém o mesmo. Da Não? loja. Não. Um É pouco diferente. tem produtos que a gente mantém, mas a gente vem trabalhando conforme o online, né? Se eu tenho ali uma Food Fanatics praticando um preço e eu consigo trabalhar ali porque a minha margem tá ok, eu vou trabalhar no mesmo preço. Legal. Às vezes pode ocorrer, né, de alguns produtos ficarem abaixo do preço da loja física em determinadas circunstâncias, mas aí o pessoal da loja fala assim, ó, Eu falar, não tem atrito com a loja, tem né? um pouquinho, mas É. a gente consegue ter jogo de cintura Tem justamente que ter nesses jogo de momentos. cintura, Né? Não dá pra ganhar todas as batalhas. É. Né? Por mais que a gente tá falando de Sempre. grupo, a gente tá falando de um único ecossistema lá no Brás, né? Mas eu quero me relacionar muito bem com o gerente da loja, com, enfim, os fundadores. Eu não quero ter nenhum tipo de atrito nesse sentido. Então, existem algumas regras lá que a gente mantém, né? E o grande desafio é a ruptura. O grande desafio é a ruptura. Quando a Com gente certeza. fala de Grade. um e-commerce, de uma marca que tem característica de compra de outlet, né? Então é tudo ponta de estoque, ou sua grande maior parte, né? O principal desafio de e-commerce, justamente porque a gente tem vários custos envolvidos, não é somente algum cara desavisado que foi dar um passeio no Brás aos sábados e entrou, nossa, que loja linda, deixa eu ver aqui. Essa entrada não me custa nada, né? Aham. Muito diferente do mundo digital, Exato. né? Então, cada tipo ou a maior parte dos nossos acessos, a gente faz a aquisição deles, né? Então, a gente vem tentando trabalhar e, não vou dizer pioneiro, né? Mas a gente tenta implementar algo que poucos e-commerces atuam hoje em dia, que é a parte de ter uma jornada guiada dentro do próprio site. Como né? assim? Conta mais. Então, vou dar um exemplo. Vocês entram no site, eu preciso evitar a quebra, a frustração do consumidor. Né? Então, você entra no meu site e, ao invés de você simplesmente clicar lá na categoria femininos, calçados, tênis para corrida, por exemplo, e você... Putz, eu tenho aqui 40 opções de calçados. Eu gostei desse primeiro. Clica, abre e não tem numeração. Deixa eu ver o segundo. Clica, abre e não tem numeração. Quem dirá o terceiro, a pessoa vai insistir muito. Às vezes ela fala assim, eu quero um Adidas, deixa eu dar uma olhada aqui na Netshoes.
E aí a gente está falando com um dos maiores do mercado, né? Que ainda somos um peixinho nadando no oceano com grandes tubarões, né? Então, aí a gente vem tentando trabalhar algumas estratégias que essa jornada seja guiada, né? Eu dei até o exemplo aqui no off que a gente estava conversando sobre o pneu barato, que hoje o Lucas tá na frente, né? O nosso colega aqui da comunidade. E primeira coisa, quando você vai entrar num site de pneus, é filtrar qual é o aro, qual que é o perfil, qual que é a dimensão que você quer, quais são algumas preferências, né? Do que você simplesmente ir lá navegando, caçando na raça. Eu não preciso, eu preciso mastigar a informação. Os filtros são muito relevantes, né? E aí você fala assim dos filtros que vocês sempre ficam mais atentos na questão dos filtros, então, assim. Numeração, a gente está testando algumas questões, ainda não está em produção, né? Está em ambiente de homologação, mas a gente está testando algumas soluções para que essa jornada seja mais orientada, mais guiada. Você calça tamanho 38 e tem preferência por tamanho G, você já vai mais direcionado para aqueles produtos que têm a sua... Para não frustrar. E a gente fala diretamente sobre taxa de conversão quando a gente fala sobre isso, né? Total. Então... Não, eu sou uma pessoa assim, porque às vezes eu compro um sapato especificamente, eu compro em marcas específicas. Muito difícil eu comprar em marketplace. Ou então marcas, sei lá, uma Netshoes que vende um monte e tal, né? A gente mulher, né, também. E aí, tênis eu vou comprar menos. Eu vou comprar mais sandália, sei lá. Eu sempre filtro. Eu sempre entro, eu vou filtrar. Eu quero bota, 37, já filtro tudo, pra eu também não perder meu tempo, sabe? Mas talvez porque você já trabalha com e-commerce, você já conhece quais são os mecanismos. Sim. Se tem alguma pessoa que não tá ambientada, não tá familiarizada com a compra digital... Ela não tem esse costume de filtrar, né? Ela já, hoje em dia, é difícil a gente ter uma opinião, talvez, imparcial. Ponto. Né? Porque a gente já trabalha, a gente já entende quais são as estruturas de um e-commerce. Até coisas que a gente vê aí de criações de sites falsos. Então, às vezes eu estava conversando com a minha namorada ontem, justamente sobre isso, né? Se é impactado por algum anúncio, eu vi da Vert, eu vi da Under Armour, eu vi de um monte. Você vê lá o site, você viu, putz, não tem muitos filtros. O menu é muito curto. Esse site aqui, não, pra mim, ele não é um site oficial da marca. Né? Então... E olha que engraçado, quando você falou isso, eu lembrei. Eu trabalhei um tempo numa multimarcas infantil, que era até de marcas mais premium e tal. E às vezes a gente fazia outlet. Quando fazia outlet, era só o restinho do restinho mesmo. E a gente fazia um super preço. E a gente, por exemplo, quando a gente impactava com o CRM, e-mail marketing mesmo, a gente via que às vezes a conversão não era tão boa. E a gente começou a perceber isso, porque a cliente entrava no sapatinho e às vezes só tinha 2 tamanhos ou 1 tamanho. É muito normal. E aí ela saía. O bounce rate era muito alto nessa época. E aí o que a gente começou a fazer? Dentro do e-mail, a gente colocava as numerações. Hoje eu então, na hora que a pessoa clicava dentro do e-mail, ela já ia para uma coleção daquela numeração. A gente coloca escolha pela sua numeração, masculino e feminino. Você já orienta o cliente, né? E é um dos links que tem mais cliques dentro do e-mail. Já olha só, tem isso pra você. É o relacionamento que você vai criando, o engajamento que você vai criando com a sua base. Né? Sim, então, ótimo. quanto mais personalizado, quanto mais segmentado é essa comunicação ou essa jornada dentro do seu site, mais assertivo você consegue ser, né? A sua taxa de conversão é maior, como também mais curta a experiência de compra do seu cliente é mais satisfatória. Claro, a gente tem inúmeros requisitos a cumprir ali, depois do ok, do clicar e do comprar, né? Da efetivação da compra de fato, mas a gente precisa encurtar isso, né? A gente precisa ser mais assertivo possível, né? Hoje, essa parte de mídia e performance você faz interno? Ou vocês têm, tipo, uma agência? A gente tem uma agência que faz a gestão, né, dessa parte de performance. Eles têm outros braços também que auxiliam em outras áreas, mas inicialmente o foco é total nessa parte de criação de campanhas. Mas até nessa análise de CRO mesmo, que a gente estava até falando aqui um pouquinho antes, de UX, eles dão essa consultoria, assim, para vocês, assim, esses insights? É que assim, eu acho que é inevitável você falar... Eu vou dar um exemplo, né? Eu sou uma agência, eu trabalho super bem, eu trago um volume absurdo de pessoas para o seu site.
Se meu cliente não está vendendo na ponta, eu tenho que atuar talvez em alguma etapa e falar assim, ó, dentro do seu funil de e-commerce, essa quebra aqui em determinado momento está muito grande. Adição ao carrinho, no checkout tem muita gente saindo, né? Mas não necessariamente é o foco da conversa, é o foco da dá um insight ali, da né? contratação, né? É. No dia a dia, claro, a gente conversa com pessoas que fazem a gestão da conta, a gente faz follow semanal e aí debate sobre inúmeros assuntos, né? Coisas que deveria falar, até coisas que não deveriam falar, mas a gente engloba tudo porque é importante também a empresa a parceira também ter uma visão 360 do que está Sim, acontecendo, sim. né? Mas hoje, a agência que trabalha com vocês, por exemplo, Mídia Paga, é a mesma agência que faz desenvolvimento, sustentação do site? Não. Que plataforma vocês estão? A gente trabalha com VTEX e VTEX.io, linguagem, né? Porque isso também é uma coisa que eu vejo que muitos gestores ficam num impasse aí. Porque eu também, muitas vezes, em operações grandes, pequenas, todo tamanho, tive 2 agências, pelo menos 2. Já tive caso de ter 4 agências, nós tínhamos um caos, né? Eu sempre trabalhei com, pelo menos, Nossa, a Balduco eram várias agências, porque tinha uma só de branding, tinha outra... Era um monte de agência. várias. É uma loucura. Acaba que você compra palavra igual, sabe? Você tenta botar todo mundo na mesma sala para conversar e vira uma salada, uma bagunça. Assim. Mas dependendo da estrutura da empresa, precisa ou... Bom... Mas aí a gente estava conversando sobre isso, assim, sobre ter uma agência de sustentação, desenvolvimento, análise de CRO, SEO e tal, e a agência focada em mídia, performance, mídia paga e tal. E a gente estava falando que o tanto que às vezes dá uns atritos. Porque o cara fala, mas eu tô mandando tráfego, mas, pô, esse botão tem que ser verde. E aí a outra agência fala assim, não, porque as análises que a gente fez de heatmap, não sei o que lá, fala que o botão tem que ser azul mesmo. Então, fica um jogando pro outro. Sim. E aí, como que é isso, assim, pra vocês, assim? Porque eu vivi já muito isso, assim, mas eu queria eu até acho ouvir de que vocês, no meu assim. caso, lá na Sport Brás, é bem tranquilo, né? A gente tem a agência que faz a gestão da performance, eles auxiliam em tudo que eles podem, até coisas que eles não deveriam, eles vão, falam, ó, que ajuda, Isso vamos é lá. legal. Que Relacionamento, parceria, você legal. constrói laços ali de parceria, né? É o cara que quer realmente ser parceiro, não é um fornecedor. Exato. Né? Ele dá insights pro negócio crescer mesmo. Existe uma grande diferença entre você ser um terceirizado e você vestir a camisa da empresa, vestir a camisa. né? Exato. E é uma das coisas também que minha carreira me trouxe isso, né? Trabalhei em outsourcing, então quando eu atuava, teve do outro lado, eu já né? estive do outro lado. Quando eu atuava, eu sou 100% sua empresa. Sim. Vamos pra cima, vamos fazer o negócio acontecer. Tem que ficar até mais tarde? Vamos nessa. Vamos embora. Boa. O tanto que é importante realmente ter parceiros. Teve né? Teve até uma época que eu tomei uma chamada do pessoal, tipo assim, não é pra você acompanhar o ritmo da diretora de marketing da multinacional, não dá. Ela acordava, sei lá, a matriz era na África do Sul, então o fuso era completamente bagunçado. Ela passava das 6 da manhã até as 6 da tarde fazendo reunião o tempo inteiro, metade com o pessoal da África do Sul, metade do dia com o Brasil. E aí, quando que ela começava a trabalhar de fato? Depois que o expediente acabava. 6 da tarde. E aí você tinha que acompanhar aquilo. Então, eu me dou muito, assim, né? Eu sou muito parceiro. Às vezes tomo até umas cobradas. Pessoal de casa, namorada e tudo mais. Mas eu né? acho que é bem uma questão de ter visão ali de dor de dono, né? Eu acho que isso te levou até onde você tá hoje. E depende da maturidade do negócio que você tá, assim, né? Se é um negócio que tá escalando, que tá crescendo, que precisa, a gente acaba Você precisa, né? São colocando fases. mais eu acho energia, que o importante né? é isso. Não é sempre, são fases. Com certeza. É. Até porque a gente não aguenta, né? Não, São sprints não que a gente dá ali Sim. curtos pra conseguir atender Alcançar. alguma urgência pontual. E uma coisa que eu fiquei curiosa. E aí esse outro menino que começou com você, ele saiu? O que era da família? Não, permanece. Tá lá? Permanece. E também ficou na área de e-commerce também, especialista. Ficou, né? Enfim, fica mais supervisionando, né, do que né, deixa que a gente bota a mão na massa, a gente cuide, em né? outros negócios. Ele né? fica mais uma gestão de negócio, assim, visão de Isso. negócio, e vocês Enfim, mais no negociação dia a dia, com né? fornecedor, Tem né? toda uma parte comercial. Tem um trabalho comercial a ser feito que deixa ele fazendo aquilo ali, a gente cuida do restante, dá conta e vamos nessa, né? Mas, em resumo do resumo lá, a gente tá operando dessa maneira. Mas tem coisas que são legais, que a gente vai sempre se aprofundando, né?
principalmente quando a gente fala sobre experiência de compra, né? O site tem quanto tempo? O site foi inaugurado em fevereiro de 2022. Ah, já tá. tem É bem tempinho, recente, assim, né? Mas já tá robustozinho, assim, né? Sim. É. Poderia ter tracionado muito mais ágil, Aham. né? Mas a gente falou, vamos cadenciar Vocês isso estão aqui, pé no chão, né? vamos mais devagarinho, porque quando se toma uma proporção maior, a brincadeira fica diferente, né? Uhum. Então, É. você tá brigando com os grandes sangrando, você vai ter que sangrar junto Vocês também. estão em marketplace? Falando. A gente está começando em Marketplace. A gente começou com o Mercado Livre, esse mês a gente vai iniciar com o Netshoes, né? É importante, né? Sim. Quando eu falo de outlet, quando eu falo de É ponta, importante, é. às vezes o tamanho 45 do meu produto A no meu site não vende, mas se eu plugar na Netshoes e outro preencher a público. grade da Netshoes, Vai vender. vai vender, né? É, Exato. E às verdade. vezes você põe um preço maior do que você venderia no site. Tem várias estratégias de precificação que a gente pode atuar e Não, praticar. e às vezes também, como é um produto de outlet, às vezes a pessoa não conhece a marca, a loja, não compra, fica com medo, não sabe se é uma loja oficial. E estando na Netshoes, qualquer pessoa compra, né? Netshoes, Mercado Livre, traz uma credibilidade, eu acho que Sim, é um caminho bom para outlet lá. A nossa sorte é que o grupo existe há mais de 40 anos, né? Então, a gente tem um volume de acesso orgânico interessante. Ah, né? Tem muitas pessoas que defendem a gente nas redes sociais. legal. Já tem vários Legal. defensores de... Legal. Né? O que vocês fazem, assim, falando em redes sociais? Vocês fazem... Tem influenciador? A gente vocês trabalha fazem de forma TikTok, muito alguma coisa? tímida com rede É? social ainda, né? Uhum. Como é um... Não vou falar que é um e-commerce, né? Mas como É. a estrutura é menor ainda, a gente não vem operando como deveria operar, até por questões de... Eu tenho 40 pratos equilibrando, o 41º e o priorizações, 42º vão cair, vão quebrar, né? Sim. No momento a gente está priorizando outras coisas, mas claro, no departamento de marketing, eu vindo disso é fundamental. Você fazer ações com influenciadores. A gente fez alguns trabalhos pontuais, mas trabalhar de forma muito ativa como uma grande marca, ainda a gente não vem praticando por questões de priorização, como a gente comentou aqui anteriormente. Mas já tá tudo mapeado, tudo desenhadinho, já bonitinho, que né? legal. Tem... Hoje o maior tráfego que vocês têm é através de mídia paga mesmo. É mídia paga. Vocês estão conquistando, né, o mercado digital. Exato. Uhum. E aí vem a preocupação a médio prazo, né? Sim. O longo prazo que é se relacionar com o comprador, fazer com que ele recompre, aumentar o Porque LTV. é um produto super de recompra, né? Aham. E dependendo da comunicação que você trabalha, Uhum. sei lá, você comprou uma vez uma rasteirinha, uma sandália da Arezzo, eu vou uma vez por mês te impactar com confira as novidades da marca Arezzo. Ou confira as novidades da marca da sua numeração. Vocês estão né? trabalhando bem essa base de CRM de vocês? Eu considero que sim, né? Tem muito chão para trilhar ainda, né? Quando a gente fala sobre esse assunto, é complexo, né? Você precisa ter um time dedicado para fazer todas essas regras de automação, né? Que é outra que coisa, você o pessoal às consiga- vezes pega a pessoa de performance ali e coloca CRM pra ela e acha que ela vai fazer tudo, né? Que vai... Você não pode... Precisa de ferramenta, Você precisa precisa- criar as regras, desde as regras básicas até as né, mais complexas. Vou dar um exemplo. Você vai contratar um profissional de marketing. Não tem como eu contratar um cara que cuide de social e um cara que cuide de CRM. São coisas Completamente distintas, né? Você pode encontrar alguma pessoa rara que ela faz um pouco dos dois e faz bem, né? Mas o profissional A é o profissional A, o profissional B é o profissional B. Eu também acho. Os preços, os custos, enfim. Eu não acredito que alguém consiga ser tão bom em tudo, assim. Eu também acho. E eu acho que CRM, às vezes, o pessoal acha que é mais simples do que é. E não é. É super complexo. Precisa de estratégia, precisa de operacionalização boa. E tem muita oportunidade, né? Tipo assim, às vezes é um ouro que o pessoal não trabalha. Às Tem vezes tem muita muita empresa coisa. que tem uma baita de uma base e perde ainda essa base, né? Porque A não gente trabalha ela bem feita, acaba Tem ainda coisas perdendo. como análise de SEO, RFV ou RFM, como o pessoal queira. Então, tem muitas coisas que você consegue analisar dentro do comportamento de compra, quanto tempo que a Priscila não compra. Ah, a Priscila não compra há 6 meses. Eu vou trabalhar uma régua dedicada para quem não compra há 6 meses para aquecer aquele lead e trazer ele de volta. Boa. Né? Uma pergunta, até falando disso de base. Você tem loja física há 40 anos. Vocês têm uma base de clientes de loja Eu física? fiquei curiosa ou, isso. se não tem, vocês estão fazendo algum trabalho para captar cada pessoa que entra lá?
Para vocês Então, usarem, impactarem pro site. é um mundo para se desbravar ainda nesse sentido, né? Eu comentei, a loja tem todo o seu processo redondinho. Se eu tentar colocar mais uma informação, ou pelo menos, vamos dar um exemplo, de segunda a quarta-feira, de segunda a quinta-feira que eu tenho um fluxo um pouco menor, eu consigo pegar o e-mail, eu consigo pegar o telefone. Eu fiquei pensando isso, né? Seria muito legal se mas você pegasse de na cada um. sexta, no sábado, uma véspera de feriado, Não dá. É o caos. a gente tá falando de, às vezes, 10 segundos, 15 segundos a mais que podem fazer com que a fila... E a gente já viu filas de praticamente sair da loja do caixa, assim. Tem fila para entrar, a loja lá é bem agitada, né? Ainda bem, né? Então hoje vocês não usam a base de loja física? Não, a gente já conversou com ferramentas para fazer a captação dessas informações, né? A gente conhece algumas no mercado que trabalham dessa forma híbrida, né? Atuam em física e atuam no online também, mas é uma das coisas que fazem com que o projeto se torne interessante, um diamante bruto a ser lapidado. Eu tô falando de e-commerce, eu tô falando de muita variedade de produto, eu tô falando de preço bom. Dá pra você fazer muita coisa. Eu tô falando de nome já. Depende muito do contexto, né? Pra você criar uma estratégia pra isso, né? Acho que assim, tem vários caminhos que dá pra fazer. Dá pra simplesmente ele colocar um cupom no cupom fiscal. Isso é uma coisa que eu já fiz. E aí a pessoa leva pra casa e recompra depois. Compra online. Precisa fazer um cadastrinho. Você pode colocar um Wi-Fi na loja e captar os dados da pessoa. No opt-in, você coloca os dados. Exato. Sim. Que mais que eu pensei que dá pra fazer que eu já fiz? Dar algum benefício ali na hora que ela vai pagar no caixa. Você tem cashback que seja, né? Alguma coisa. A gente já conversou com empresas também de porque o tráfego gamificação. É muito alto, realmente. Tipo, cada pessoa que entra ali, a gente meio que tá meio que perdendo aquilo e pagando pra pessoa vir pelo online, né? Isso. Mas eu entendo, vindo de a gente varejo sabe assim, a dificuldade, sabe a dificuldade né? que é da loja física, entender, cooperar, abraçar. Tem que fazer um plano de bonificação para quem tá na loja física. O pessoal é relativamente aberto lá, assim, né? É que a gente tem focos iniciais. Aí, quando a gente termina de estruturar a parte operacional do e-commerce, está com uma volumetria considerável, tá operando ali de forma lucrativa e tudo mais, aí a gente fala, tá, agora vamos desbravar o mundo físico, vamos ver o que a gente consegue trazer das lojas, né? Você vai desbloqueando fase por fase para chegar no chefão lá depois né? Então, tem muita coisa lá, o potencial é gigantesco, a gente pode estar falando daqui a alguns anos de uma grande, uma Netshoes da vida, uma Centauro da vida, né? Batendo de frente com eles, claro. A gente tá falando de faturamentos de 3 dígitos, né? Tipo, bilionários. Tipo, sei lá, 300 mas milhões. Mas você pode ser grande referência de outlet, por exemplo. Com certeza. E a gente se posiciona como a maior outlet de artigos esportivos. Porque, de fato, nós somos, né? Nós somos diretamente com contato com os fornecedores, então a gente faz compras excelentes com eles, a gente tem preferência, enfim, tem várias coisas legais. Tem uma negociação boa, né? Isso é importante. E o e-commerce hoje, ele já é representativo, assim, por exemplo, que impacta, por exemplo, numa negociação? Não sei se você pode abrir, sei lá, qual que é o percentual hoje que o e-commerce representa. Não sei nem se é mesmo CNPJ? Não, são CNPJs diferentes. Mas... no grupo, assim. Ainda não se torna representativo, mas o que a gente conversa e planeja internamente é que tranquilamente a gente consegue engolir o faturamento de todas as lojas num curto espaço de tempo. Né? Dobrar o faturamento do grupo. Física, a gente sempre vai ter um empecilho que é espaço físico. Né? Eu vou ter ali uma quantidade limitada de variedades da minha loja. Agora, o online eu ter uma vitrine infinita. Né? Você pode atuar de maneiras distintas, você pode viajar. Então, assim, o potencial que se tem perto de uma física é muito maior. Muito. Né? E muito legal. Você se apaixonou por e-commerce? Completamente. Assim, imagina, medicina é tão diferente, né? Você fica muito engessado, né? Tipo, puta, medicina. Aí quando você conhece um pouquinho de outras áreas, você fala, caramba, isso aqui é legal. Legal, né? Aí quando eu fui para e-commerce, você fala, nossa, tá, e-commerce, vender online.
deixa eu ver aqui como é que desenvolve. Eu tenho a minha pegada mais de design. Não, esse CTA aqui quadrado não tá alinhado com o manual de marca, vamos arredondar, tanana, porque ela tem as ondas. Você vai no detalhe É legal, UX, por exemplo. Aí, quando você vai em cada um dos detalhes, você fala, meu Deus, isso aqui é um oceano gigantesco para se desbravar. Também dessa parte. É muita coisa, né? E ao mesmo tempo que é muita coisa, a gente tem que focar em ser especialista ou, enfim, ser especialista em algumas coisas. Sim. Como função de head, como líder dentro de uma empresa, você tem que ser um maestro para você conseguir reger, né? Entender que o trombone saiu do tom, que a harpa tá tocando a nota errada, mas não necessariamente você precisa saber tocar o trompete. Exatamente. Né? Isso. Perfeito. Mas Você tem que ter uma visão de tudo. Conseguir criar nexo entre todas as coisas, todas Com as certeza. ferramentas, todos os... É realmente certeza. um maestro, É né? um maestro, perfeito. Com certeza. E é muito legal. E-commerce é uma coisa... Recentemente a gente está entrando agora no âmbito de orquestração de pagamentos. Então, você vai... o mundo de pagamentos é uma outra coisa que quem entra relata que fala, meu Deus, isso aqui também é apaixonante, né? Então, você vai brincando de colocar o adquirente A com o adquirente, trocar com o adquirente B, você vai testando antifraudes. Isso é uma coisa que eu não fiz. Você vai testando também, tem ferramentas de checkout que você pode implementar. A Vtex, por exemplo, tem um checkout um pouquinho mais engessado. Você tem pode... umas ótimas. Então, a gente... Porque checkout eu falo que é o ponto do site que todo mundo tem medo de mexer, né? Porque o risco é altíssimo de dar um mais problema. Friendly ele é, mais conversão você tem, hoje mais tem várias simples. ferramentas que já tem implementado, né? Então, um checkout simples. Tem muita coisa que é bem legal assim e que mexem em ponteiros, né? A gente conversa constantemente sobre coisas que são viradas de chave dentro da operação e coisas que são melhorias incrementais. Você talvez mexer ali, dependendo do ponto de vista, né? Você mexer ali num checkout, dobrar a sua conversão, a gente está falando de uma virada de jogo, por exemplo. Para quem fatura, não necessariamente no nosso caso, mas vou dar um exemplo. Para quem fatura $500 mil, faturar $1 milhão é um aumento considerável. Total. Né? E às vezes é um detalhezinho no checkout mesmo, né? Eu tava vendo essas soluções novas, alguns falando, por exemplo, da questão de senha. Que às vezes é uma senha tão complicada, que você tem que colocar caractere, número, não sei o que lá, minúsculo, maiúsculo. A pessoa ela desiste da compra. Porque é tão complicado fazer o cadastro ali na hora, né? Que ela quer desistir da compra já. Isso. Então, porque às vezes a pessoa não pensa nisso, né? Como CRO, inclusive, né? Você vai pensa mexendo em toda na navegabilidade, até a pessoa colocar dentro do carrinho. Mas o pós-carrinho de investimento para trazer a pessoa, ela não consegue logar no site. Você vai mexendo em pequenas coisas que somadas se tornam representativas dentro da operação. Então, eu vou reduzir dentro do meu checkout tal etapa que vai reduzir 15 segundos da navegação no checkout. Aí você pega antes da adição do carrinho, a navegação. Eu tô otimizando isso, eu tô agilizando, eu tô tornando a experiência de compra prática. Hoje você compra no iFood como? Você pesquisa rapidinho, já tem suas lojas favoritas, você já tem seu cartão cadastrado, você paga por Apple Pay, Google Pay. Eu só uso o Apple Pay e adoro esses logins social. Entre com o Google, ótimo, né? já clica ali, pronto, eu também adoro mesmo isso. Que no fundinho a gente fala, eu aceito os termos sem ler o negócio, mas a gente é o preço pela praticidade. Não tem como. Né? Então tem muitas coisas que a gente vai somando uma por uma, vai adicionando grão por grão dentro de algum local, e aí quando você vai ver, você fala, caramba, eu consigo fazer coisas grandes e legais aqui, né? Tanto para sua carreira, como, enfim, para o consumidor final, né? Então, legal. E-commerce é um bichinho que te morde, te infecta e você dificilmente vai querer sair. Pelo menos o que a gente conversa com todo mundo, eu acho. Assim, de quem é dinâmico, quem gosta, né? É muito difícil a pessoa sair... Tem esse lado meio empreendedor, assim, que eu acho que precisa ser, né? Um pouco é muito difícil a gente encontrar alguém que tava trabalhando e do nada saiu pra fazer... eu vou vender infoproduto. Sei lá, não. Ou você vive ali no mundo do e-commerce, com outras frentes, vai para uma consultoria, vai para um fornecedor, mas você tá naquele mundo ali da inovação, da venda, né? A mesma coisa. Muitos consultores que migram, né? Fazem essa transição de carreira, né?
né? Mas continue em contato. É isso aí. Legal. Nossa, foi ótimo, Foi ótimo. Pedro. Bacana, Acho que bem foi legal. legal saber da sua história aí de medicina, e-commerce. São poucos anos ainda de carreira, Empreendedor, mas... marketing, um né? pouco de tudo. Eu acho que esses pontos que você colocou de que o e-commerce é um ecossistema super complexo mesmo. E que eu acho que o líder tem essa... Né, não acho, né? O que você colocou que a gente super concorda. O líder, ele tem esse papel de orquestrar e priorizar as coisas. Tem muita oportunidade. Quando a gente fala só de CRO, CRM, a gente vê aí, tem oportunidade. Às vezes o pessoal pensa que é... muita vamos coisa, melhorar tem alguma muita coisa na home. Não, ferramenta. você tem que pensar até o finalzinho da compra, até a Uhum. parte do checkout. E essa questão mesmo, de orquestrar e priorizar. Porque a gente Com não vai certeza. conseguir fazer tudo numa mesmo. operação, igual você está construindo uma operação. Então, você tem recursos limitados, time limitado, né? Então, às vezes, quer fazer tudo, vira um pato, né? Não faz nada. Exato. E vocês estão fazendo ali, tipo, planejado e tudo, e estão vendo resultado. Isso que é importante, E né? espero que você volte pra contar várias histórias depois. Vai ter muita coisa aí pra contar. Tem muito para aprender De ainda, muito crescimento, muita coisa para aprender e para construir ao longo desses anos de carreira que eu tenho É isso pela aí. frente, né? Boa. Mas Boa sorte. Obrigado. Boa sorte, obrigada por sua presença aí. Imagina. Eu acho que assim, se a gente pode encerrar e dar um recado para quem tá... Isso, ótimo, isso que eu ia pedir também. Dá Para um quem recado. para quem tá diretamente atuando dentro da operação, eu acho que é importantíssimo as pessoas entenderem quais são... diagnosticar, né? Quais são as alavancas de crescimento dentro da sua operação que vão fazer que você chegue e saia do ponto A para o ponto B Mude, e mexa quais com são as melhorias incrementais. Às vezes a gente perde muito tempo por 0,1 de conversão, Total. por Não alguma vai mexer o coisinha ponteiro ali. né? Você vai estar se matando todo dia ali. Uhum. Você vai estar sendo cobrado todo dia, É. né? E a gente precisa identificar aonde que a gente vai usar o nosso esforço, né? O nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso, no local certo, na hora certa. Então, acho que, Perfeito. de forma genérica, né? Se a gente aprofundar muito, acho que enfim, uma questão que eu tenho trabalhado diariamente para melhorar nisso. Boa. Tá? Ótimo. É mesmo, É que às isso vezes a aí. rotina a gente não percebe, né? No meio da Não. rotina. Boa. Isso. Ótimo, foi ótimo. Isso aí, pessoal. Estamos finalizando mais um episódio. Foi muito bom. Toda sexta-feira tem conteúdo novo aí no canal da Startcom. Fiquem de olho, acompanhem, sigam. Sigam, compartilhem, Comentem. divulguem aí com seus pares, com seus colegas, né? E aí sempre toda semana a gente tem gente nova aqui. Gente nova. Papos ótimos, né, Ju? Obrigada. É isso, E até a obrigada. Até a próxima. próxima.